Aô sem mão, armada, ogoshi, maigeri, jab, uppercut, hou saltway, waibaitway. Todos esses termos em diferentes artes marciais, diferentes línguas, com certeza podem deixar a gente um pouquinho na dúvida, né? E um pouquinho confuso. No vídeo de hoje eu vou falar justamente sobre isso, sobre a importância das terminologias, das nomenclaturas dentro das artes marciais, em especial dentro do Kung Fu, das artes marciais chinesas. Saudações, seja bem-vindo a mais um Mundo Kung Fu. Eu sou o Gabriel Almeida e eu tenho certeza que você já viu aí dentro de várias escolas de Kung Fu ou até mesmo de outras artes marciais no Brasil a mistura de línguas, né? No Kung Fu isso é muito normal, você chamar ali alguns golpes com nomes em português, ora em mandarim, cantonês ou até mesmo em japonês. Eu inclusive já vi gente falando os na aula de Kung Fu, o que não tem nada a ver. Os é um cumprimento, uma saudação em japonês, mas existe essa mistura, isso porque a língua é muito dinâmica e a gente quer se comunicar, a gente quer resolver o nosso problema falando alguma coisa. Mas hoje em dia a gente sabe que dentro das artes marciais tem as línguas nativas daquela arte, né? Então o Kung Fu, que vem da China, ele vai ter lá o mandarim, ou então vai ter o cantonês, se for em regiões mais ao sul, como Canton, Hong Kong, Taiwan, e o mandarim no restante da China mais utilizado, né? Eu, inclusive, nas minhas aulas uso muito o mandarim. E isso facilita muito a forma da gente se comunicar, quando a gente quer aprender, absorver alguma informação ou passar uma informação para alguém. Se você tiver uma língua mãe, uma língua ali única, você tem facilidade e assim você vai agregando conhecimento também naquilo que você faz. Até porque quando você aprende a língua de algum local, você, por consequência, aprende mais sobre aquela cultura, aprende mais sobre a arte que você está fazendo. Mas o que a gente tem de fato é uma grande mistura. É errado isso? Não. É a forma como o brasileiro teve devido à escassez de informações, né, a respeito da língua, da cultura, você vai misturando o nome das técnicas. Então é muito normal nas aulas de Kung Fu a gente usar jab direto, chute circular, base do cavalo, base do arqueiro, salto da andorinha, ou então pulo da borboleta. Aí os nomes vão surgindo, né, e a gente vai se comunicando. Mas se você tem um padrão, por exemplo, Xuanzi é o nome desse salto. Você vai encontrar, como eu falei aqui, nome de chute ou salto da borboleta, ou butterfly, e aí usa em inglês também, ou então andorinha, e aí você pode gerar uma certa confusão. Então, quando você tem uma única língua, isso facilita. É claro que falando de um golpe específico, separadamente, fica fácil da gente perceber e entender. Mas imagine você falando de 30 movimentos diferentes ali numa mesma aula, em diferentes locais, com pessoas vindo de diferentes locais, você fica perdido, cada um chamando de um nome diferente. Então a gente deve se remeter aí à língua oficial ali da arte marcial ou do esporte que a gente pratica, isso facilita bastante. Eu tô falando isso com vocês porque eu já recebi comentários aqui no canal, inclusive um comentário já há bastante tempo, falando: professor, é essencial aprender uma língua para aprender a arte marcial? Né? Aprender o Kung Fu tem que aprender o chinês, o mandarim? É fundamental isso? Não, não é fundamental, você pode aprender. Mas como falei, se você souber a língua, você sabe mais a respeito da própria arte, da cultura que você está treinando e você vai compreender muito melhor aquilo ali. Eu inclusive lembro lá atrás no meu treinamento, há mais de 10 anos atrás, quando eu comecei a introduzir nas minhas aulas, né, através da busca de conhecimento que eu fazia, os termos em mandarim. E além de você ir aprendendo ali a língua, né, você vai entendendo mais a respeito do significado de cada golpe, de cada técnica. Isso ajuda bastante. Por exemplo, Kung Fu. Kung Fu em mandarim, né? G-O-N-G-F-U. A gente vai ver que está relacionado ao trabalho, ao homem, né? Ao esforço. Kung Fu, base do arco e flecha. Kung. Já não é o mesmo Kung de trabalho. É o Kung de arco, que parece um arco de um arqueiro, a postura que tem que ficar. E Pu é base, Kung Fu, base do arco, do arqueiro. Aqui a gente acaba chamando de base do arco e flecha, base do arqueiro, né? Algumas posições e técnicas realmente possuem uma equivalência muito grande, outras já não. Outro é uma coisa em mandarim e você chama de um outro nome. Por exemplo, soco martelo. Em mandarim a gente chama de Pi Chuan, soco fatiando, Pi é fatiar. E vai sendo utilizado para outros golpes, por exemplo, Pi Tang, Tang é palma. Fatiar com a palma. É claro que aqui eu não estou falando para vocês que eu sei
todas as terminologias, pelo contrário, eu sei algumas. É muito difícil você ter alguém que saiba tudo, a não ser que o cara realmente seja um chinês, né? Aí ele sabe bastante coisa e vai poder te passar ou introduzir nas aulas dele. Mas a gente, enquanto não sendo oriental, não sendo chinês no caso, a gente vai ali buscando conhecimento, introduzindo aos pouquinhos dentro da nossa prática ou até mesmo dentro da nossa aula se a gente for professor. Eu, inclusive, gosto muito de fazer as contagens em mandarim, ensinar todos os golpes que eu souber em mandarim, dar os comandos em mandarim, porque isso vai trazendo essa cultura do Kung Fu, essa cultura chinesa para dentro do seu Wuguan, ou seja, do seu local de treino. Até mesmo nas nomenclaturas, como eu acabei de utilizar agora, Wuguan, que é o local de treinamento na China de arte marcial, muitas pessoas acabam chamando de dojo, que é em japonês, né? Então, assim, a gente tem que ver que a cultura japonesa, dentro das artes marciais japonesas, inclusive no Brasil, elas possuem uma força talvez às vezes até um pouquinho maior do que a chinesa, porque a nomenclatura está toda ali sendo utilizada. Kimono, dojo, ok? A gente não pode chamar dentro do Kung Fu de kimono, a gente chama de ifu, a roupa marcial ali de treinamento. Na verdade é uma roupa comum que os chineses usam, um padrão, eles chamam de ifu. Mas são esses detalhes, ok? Mas, professor, a minha arte ela é ensinada em cantonês, não é em mandarim. Não tem problema. O importante é você se remeter à origem da sua arte e ver como é que é a nomenclatura oficial dela. Então, pessoal, eu não estou aqui falando para você que você tem que saber todos os termos em mandarim, não falar em português, em inglês, não é isso. Eu só quero que você saiba que dá sim para você aprender arte marcial sem saber o mandarim, mas você buscando esse conhecimento, você vai agregar ainda mais o seu conhecimento, né, dentro dessa arte marcial. Tá bom? Muito bem. Antes de eu terminar esse vídeo, eu quero deixar um recado importante para vocês, é que se vocês deixarem bastante like aí, bastante comentário, eu vou trazer um próximo vídeo ensinando a vocês como se constrói um taolu, como se constrói uma forma e como a nomenclatura está ali ajudando você a entender melhor cada uma daquelas pecinhas que formam um taolu, que formam uma forma de Kung Fu. E se você souber cada fundamento, cada posição, você vai montando como se fosse um quebra-cabeça. Então, assim, se tem a posição da mão fechada, chama Chuan, e se você fizer a técnica do soco reto, por exemplo, Chong Chuan. E se eu fizer isso na base do cavalo, Mapu Chong Chuan. E assim a gente vai construindo a forma, os movimentos, a técnica e também a nomenclatura. Eu vou trazer isso num vídeo aí para vocês, então eu peço que vocês deixem bastante like aí e bastante comentário, porque isso ajuda bastante, tá bom? E também que em breve, ainda assim essa semana, vocês vão estar sabendo mais informações do lançamento que eu vou trazer para vocês, que é um curso de Kung Fu do Norte, o Chantry, onde tem bastante de tudo isso que a gente está falando aqui, bastante detalhamento técnico e muito termo em mandarim. Na verdade, você vai encontrar toda a nomenclatura dentro desse curso ensinada aí com os ideogramas e o pinyin em mandarim, ou seja, você vai aprender a falar corretamente o nome de cada uma das técnicas e aprender a executar essas técnicas. É um curso bastante amplo, onde eu vou estar te dando bastante suporte, eu vou fazer inclusive avaliação à distância com você dentro desse curso. Então não perca tempo, já se prepara, porque assim que eu abrir as inscrições, eu quero que você seja o primeiro a estar inscrito no meu curso de Kung Fu do Norte. Eu vou ficando por aqui, te vejo num próximo vídeo. Saudações, Zaijian! Temos que coordenar os movimentos para que utilizemos essas articulações em conjunto. E isso se consegue através do treino técnico.